Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Essa é a segunda parte do vídeo, da pregação, do estudo, sobre justamente o dever de orar. E antes de começar a expor a palavra, eu gostaria de convidar você nesse momento para orar comigo, para louvarmos ao Deus Altíssimo, para fazer a nossa petição, termos a nossa comunhão com Ele nesse momento, antes de expormos a palavra de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é santa, justa, boa, Senhor, inerrável, Deus, sim, perfeita, Deus, lâmpada para os nossos pés, ou seja, para que o nosso caminho não ande nunca nas trevas ou na escuridão, sim, é ela, Senhor. Muito obrigado por ela. Fala conosco, Deus, através dela, Deus, em nome de Jesus. Nunca nos deixe te deixar ou nos desviar, Deus, dos Teus caminhos e dos Teus preceitos, que são justos, bons, Senhor, maravilhosos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço no nome santo do Cristo Jesus, o Mashiach, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. E graças a Deus. Como eu disse, estamos aqui fazendo a segunda parte do vídeo, né, da pregação, do estudo, sobre o dever de orar. E só fazendo uma recapitulação rápida do primeiro vídeo, ele está disponível aí, você pode justamente acessá-lo a hora que quiser, de onde estiver. Eu expliquei justamente e ainda continuo discernindo sobre o capítulo 18 de Lucas, que no início, né, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Jesus expõe uma parábola aos discípulos sobre o dever de orar, né, e nunca esmorecer. E aí eu comecei falando sobre os tipos de oração, como Deus se revela a nós, né? Perdão, que foi justamente através da revelação geral, depois da revelação especial, que um é através de toda a criação e a outra é através do próprio Cristo, que é a palavra dele revelada a nós. Falei também como devemos orar, como devemos ter essa comunhão ou fazer essa petição ao Senhor, né? Nós glorificando a Deus de forma intercessória, nós viemos a interceder pelos outros, viemos agradecer a Deus por uma graça obtida através de um agradecimento, de um louvor, de uma adoração. Sim, esses são os vários tipos, né, de adoração, de oração ao Senhor. Como orar? Ou devemos orar no quarto em secreto, né? Ou devemos orar com os irmãos. Enfim, eu deixei aqui bem claro como realmente se deve ter essa comunhão, essa oração com o Senhor, né? E o que é bacana, o que é legal, que a própria Bíblia diz lá, se não me engano, ratificando 1 João 5,14, que diz que para que essas orações sejam realmente aceitáveis, né, sejam ouvidas pelo Senhor, ela tem que ser feita de acordo com a vontade dele e sempre no nome de Jesus. Ou seja, então de agora em diante, a partir desses dois vídeos, você entendeu como é que nós devemos se achegar ao Pai, como devemos nos achegar ao Pai, né? No nome de Jesus, sempre com as nossas orações e petições, estando elas de acordo com a palavra do Senhor sempre. E eu quero começar aqui hoje o segundo vídeo levantando uma interrogação, né, e uma observação sobre o que eu tenho visto e na realidade até eu vivi, eu realmente confesso isso, e como nós vamos ao longo de nossa vida, ao longo de nossa caminhada, nós vamos aprendendo com o Senhor, aprendendo através da palavra de Deus, não é? Nós vemos que muitas das vezes nós erramos, mas não é um pecado, é claro, nós erramos sem saber que estamos errando, né? Não é por querer, né? Foi um erro e nós vamos aprendendo. E uma observação que eu gostaria muito de fazer aqui hoje, antes de expor justamente a parte da palavra, é que muitas das vezes nós oramos errado. Existe uma prática hoje em dia de uma oração que é feita errada. O ponto aqui a ser focado hoje na palavra é a oração com humildade, né? Por isso que eu quero justamente trazer essa observação de fatos que já me aconteceram, sim, muitas das vezes, e ainda vejo que acontece no meio cristão e no meio evangélico, né? Vamos falar assim, de que as pessoas oram de uma forma errada. O ponto é que nós, muitas das vezes, nós impomos a nossa condição ao Senhor, nós impomos a nossa condição a Deus, de como queremos que as coisas aconteçam, qual o caminho
que essas coisas devem ser traçadas, como elas devem ser cumpridas, né? Porque a partir do momento que nós chegamos lá, Deus, nós determinamos, né? Deus, nós não aceitamos. Primeiro, quem somos nós para determinar algo para Deus? Quem somos nós para falar que não aceitamos algo de Deus? Né? E para justamente dar uma explicação rápida sobre isso, eu queria abrir a palavra com você no dia de hoje, no livro de Jó. Por favor, venha comigo. Livro de Jó, logo no capítulo 1 do livro de Jó, tem uma observação fantástica a respeito de um erro que nós cometemos sem pensar. Por não lermos e não discernirmos sobre a palavra de Deus, nós erramos muito. Mas ainda bem que nós temos a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Começamos então. Diz lá, a palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Esse era Jó. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias, os seus banquetes chamavam Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, ou blasfemado contra Deus em seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Ou seja, mesmo sabendo, mesmo vendo a vida íntegra dos filhos, Jó era tão temente a Deus que ele sacrificava a Deus, mesmo não sabendo se eles tinham pecado ou não. Ele falou, mesmo que eles tenham pecado em pensamento, eu quero sacrificar a Deus, já pedindo perdão, né? Ele se antecipava até um pecado que os próprios filhos poderiam ter vindo a cometer. Olha que temor a Deus é esse. Continuando. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este homem, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos não abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra a tua face. Olha a acusação que Satanás veio fazer contra ele. Não, ele falou, porque você cuida dele, porque o Senhor cuida dele. Tira a mão deles, ou então cuida em Jó, toca em Jó, para ver como é que ele não blasfema contra o Senhor. E enfim, e daqui por diante, o Senhor mesmo fala, tá bom, você pode tocar em tudo que Jó tem, mas não toca na vida dele. E o que aconteceu? Jó perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu bois, perdeu tudo o que tinha. Tudo que o Senhor, tinha dado a Jó, deu Deus permissão a Satanás para justamente vir tocar naquilo tudo, mas não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E Jó começou a perder tudo. Vinham uns, falavam, olha, aconteceu isso e isso, caiu fogo do céu, bateu um vento nos 4 cantos da casa, caíram sobre todos os seus filhos. Enfim, tudo, toda a família. A única pessoa que ficou com Jó foi a sua mulher. Ele perdeu filhos, perderam os seus bens, perderam as suas propriedades, tudo Jó perdeu. Mas o que é fantástico é o que justamente está escrito no versículo 21 do capítulo 1 do livro de Jó. E ele diz assim, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz lá, e em tudo isso não pecou e nem atribuiu a Deus falha alguma.
este homem perde tudo. Deus o abençoa com tudo, né? Dá testemunho, na realidade, quando houve a reunião dos filhos de Deus, Satanás chega e Deus glorifica o nome dele, dando testemunho de Jó, que era um homem justo, íntegro, que temia a Deus, tá? E ainda fala que não existe homem íntegro e reto, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aí Satanás vai, não, então tá bom, toca nele lá para você ver como é que ele não blasfema contra ti. Enfim, vimos aqui tudo. Na realidade, Jó perdeu tudo e ainda não atribuiu a Deus coisa alguma. Ele simplesmente fala, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero mostrar, meus irmãos, no dia de hoje é o seguinte, justamente sobre essa oração, sobre essa integridade que nós temos que manter e ter discernimento e consciência dela. Porque a partir do momento que nós estamos falando aqui de oração, claro, perdão, que nós temos essa consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que em tudo que acontece nas nossas vidas, nós temos que dar glória a Deus. Jó fez justamente isso. Jó poderia justamente ter feito como aquela oração que eu falei que infelizmente são feitas nos dias de hoje, a de não aceitar certas coisas. Jó poderia justamente ter gritado, rasgado o peito e dito ao Deus, Senhor, eu não aceito isso, né? Eu determino que isso seja desfeito, eu não aceito que seja dessa maneira. E Jó não. Ele não fez nada desta forma. Sabe o que Jó fez? Ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus em tudo. Tanto quando ele era próspero, quanto da perda de tudo que ele tinha. Jó foi humilde e entendeu que sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias da vida dele, a mão de Deus estava sobre ele. Essa é justamente a consciência daquele que realmente tem uma intimidade e reconhece o Senhor, que o Senhor é sobre todas as coisas, tanto na maldade, não é que é maldade. É claro que aconteceu, coloquei justamente um paralelo aqui, não é o mal, né? Adveio o mal sobre Jó, mas ainda assim ele não atribuiu esse mal a Deus. Sabe por quê? Por que é que aconteceu isso com Jó? Diz lá no versículo 3º do capítulo 2º, porque todo mundo às vezes me pergunta, não, por que isso aconteceu? Não, porque Jó estava em pecado, né? Jó errou e não sei o quê. Já vi pregadores dando 1001 justificativas do porquê acontece isso com Jó. Porque é que não, ele estava em pecado, ele incorreu, porque os filhos deles pecaram, justamente porque ele já até oferecia holocaustos e pedia perdão a Deus porque os filhos deles poderiam ter pecado. Mas no versículo 3 diz o seguinte, perguntou ao Senhor Satanás, observasse o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Novamente o Senhor glorifica o nome dele, do Senhor, na vida de Jó. E ele continua, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Não houve causa alguma para que Jó fosse consumido, para que isso viesse a acontecer com Jó, incitado sem causa. E as pessoas ficam inventando certas coisas, porque certas coisas acontecem nas nossas vidas e não sei que não. O que o Senhor está mostrando aqui é que as coisas podem acontecer na vida de qualquer um. Não é porque alguém está em pecado, não é porque alguém errou, não é porque alguém falhou, ou não, existe uma lei que fala aqui se faz, aqui se paga, né? A lei do retorno, não. A Bíblia é bem clara, tá? Que justamente aconteceu isso tudo, a vida de Jó, sem causa alguma. Não tinha causa, não houve causa. O certo é que nós vimos que o Senhor glorificava o nome dele na vida de Jó. E que lá no versículo 9 do capítulo 2, né? Diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó, e nada, nenhum pecado saiu dos seus lábios. Quando
Jó chama a sua, que na palavra de Deus escrito doida, ou muitas pode ser louca também. Esse verbo, na realidade, do original do hebraico, ele quer dizer de uma pessoa que se desviou e de uma pessoa que não tem mais nenhuma aliança com Deus. Essa mulher, na realidade, quando o próprio Jó fala, a mulher dele, tudo bem, né? Quando Deus te dava tudo, quando você tinha tudo, você glorificava Ele. Mas agora que Ele não te dá mais nada, que aconteceu isso tudo conosco, que nós perdemos tudo, você apostatou, você se desviou da fé, você só queria Deus quando tudo você tinha de bom, quando tudo não faltava para você, e aí você glorificava Deus, aí você queria Deus. Mas agora, mulher, agora não, entendeu? O próprio verbo do hebraico diz apostasia, né? Essa doida aqui colocada quando buscada nas raízes do hebraico, quer dizer apóstata e infiel. Essa mulher só foi fiel a Deus quando ela tinha tudo na vida dela. Quando ela perdeu tudo, o marido dela perdeu todos os seus bens, ela se apóstata da fé. Ela se desvia da fé e ela não é mais fiel a Deus. Quanto a Jó, não. Ele permaneceu fiel, e o próprio versículo 10 diz que nada, nenhum pecado saiu dos lábios de Jó. É por isso que eu quero ainda, isso é uma pequena introdução justamente para que nós venhamos a ir lá para Lucas capítulo 18. É que a partir de hoje, quando você orar, meu irmão, como eu disse, o tema da oração e a segunda parte do dever de orarmos é justamente a humildade na nossa oração. Jó foi humilde. Jó reconheceu a mão de Deus em todas as coisas. Ele não orou, como eu disse, que temos um mau hábito hoje em dia, de falar, não, nós determinamos isso, não aceitamos isso. Imagine se Jó tivesse falado isso na vida dele. Não, eu não aceito isso, Senhor, que o Senhor me deu, eu não sei o que. Não, com certeza tem alguma coisa errada. Não tinha nada errado. A Bíblia fala que Jó não atribuiu nada disso a Deus. E com isso, eu quero justamente iniciar a palavra que se encontra lá em Lucas 18, para que nós possamos dar continuidade à nossa segunda parte do dever de orar e de não esmorecer, justamente como está no primeiro versículo de Lucas 18. A partir do versículo 9 agora, venha comigo. Lucas capítulo 18, no versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Lembre-se, o tema justamente é humildade. Humildade na oração e reconhecimento que nada somos diante de Deus. Você e eu nada somos diante de Deus. Entenda, nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Nós não somos nada, não temos nada. A nossa capacidade intelectual, seja ela o que for, nós temos que entender isso a partir de hoje, meu irmão. Você tem que entender isso a partir de hoje. Nós nada somos diante de Deus. E nada do que venha a acontecer, ou qualquer coisa que venha a acontecer em nossas vidas, nós devemos atribuir ao Senhor. Temos que ser como Jó foi. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E vimos também que não houve causa alguma para que justamente viesse a ser atribuído isso à vida de Jó. Aconteceu porque tinha que acontecer. Amém? Vamos ler aqui então. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 19. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos para se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os próprios olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, porém, que este desceu justificado da sua própria casa, para a sua própria casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que palavra fantástica que o Senhor vem deixar aqui nessa parábola para mim e para você, justamente sobre oração. E justamente no versículo 9 ele começa propõe esta palavra aos discípulos
sobre aqueles que confiavam, né, e se consideravam justos perante e desprezavam outros na oração. A Bíblia fala que tinha um fariseu e um publicano, ou seja, um fariseu e um coletor de impostos, né? Aqueles que eram os coletores, enfim, como o próprio discípulo, né, que Jesus chamou, vem a mim e tal, enfim, eram dois, aqui era uma seita e era outra seita, eram pessoas opostas, né? Os fariseus eram uma seita da época de Cristo, os publicanos também eram outros, eram eles que recolhiam os impostos de toda a província ali, enfim, eles não se davam muito bem, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas a Bíblia relata que eles subiram justamente, a Bíblia fala aqui, que eles subiram ao templo para orar juntos, né? E aí o fariseu, posto de pé, e fala assim no versículo 11, orava de si mesmo para si mesmo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O interessante aqui é que o fariseu chega já no templo e provavelmente vai logo lá para frente. Ele quer ser um dos primeiros e a Bíblia diz que ele começa, interessante, falando, ó Deus. Ele olha, provavelmente altivo, a Bíblia diz que ele estava de pé, né? Ele altivo falou, ó Deus, né? Continuando aqui, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Enfim, ele estava lá na frente, a oração dele é uma oração de acusação, né? Provavelmente, como diz a Bíblia aqui, o publicano, o publicano, sim, estava lá atrás quieto, mas ele... do início da sua oração, ele chega, ó Deus, ou seja, de uma forma externa, ele estava colocando para que talvez os que estavam em volta, né, porque a Bíblia relata numa outra passagem que o Senhor fala na oração, e eu citei ela lá no primeiro vídeo, que faziam como os publicanos, que gostavam de orar em voz alta, nas praças públicas, para que os outros viessem a ouvir e ver as suas vãs repetições. Provavelmente esse publicano estava fazendo justamente isso. Ele estava ali falando, ó Deus, né? Altivez. Mas esse ó Deus era só da boca para fora. Porque internamente, como nós vimos aqui, ele começa a falar, eu não sou como os demais homens, Senhor. Roubadores e tal. Começou a dar certos adjetivos. Ou justamente, o que mais me é claro aqui, ele pegou esse publicano, porque ele sabia que o publicano era justamente um coletor de impostos, né? E a gente vê que justamente naquela época os impostos eram altíssimos e os impostos não eram justos, eles não eram recolhidos de formas justas. Sim, os impostos eram altos demais, havia uma pobreza grande lá naquela província. E aquele fariseu justamente vem apontar a Deus, né? Ele chega e aponta a Deus, eu não sou como aquele homem. Ou seja, a humildade daquele homem, não havia nenhuma humildade naquele homem. Ele, ao invés de chegar para o Senhor e expor a sua petição sobre ele mesmo, não. Ele preferiu apontar aquilo que, segundo ele não era, mas era referência na vida do outro. Ele quis mostrar talvez os pecados que ele também tinha cometido, mas ele jogou aqueles pecados para o outro. E digo mais, perdão, ele era totalmente desprovido de Deus. Porque aquele que vem orar de forma sincera ao Senhor, ele não vem orar de forma alguma e nunca. Eu nunca vi alguém orando apontando o dedo para o outro. Lembra quando eu disse para você que a nossa oração tem que ser de acordo com a palavra de Deus? E aí o Senhor nos ouve? De forma alguma, e a gente sabe do final dessa história, dessa parábola aqui, quem saiu justificado. Porque ele diz lá, graças te dou, ou seja, ele ainda tenta glorificar a Deus. Porque eu não sou como os demais homens. Né? Eu não sou como aquele publicano, adúltero, injusto. Ele apontava justamente os pecados do outro homem, falando que ele era melhor do que ele. Que aquele homem sim era pecador, ele não era pecador. E ele continua justamente no versículo 12. Ainda fala que jejua 2 vezes por semana e dá dízimo que tudo que tem. Ou seja, ele apontava aquilo que justamente aquele publicano fazia, mas ele não fazia assim. Aquele publicano talvez não jejuava, aquele publicano ele não ajudava, ele não dava dízimo, ele era roubador, né? E o publicano, interessante, que a Bíblia relata aqui no versículo 13, ele estava lá atrás, enquanto o fariseu foi lá para frente, que orava, ó Deus, de si para si mesmo. Esse é o ponto
ele orava dele para ele mesmo. Ele não orava ele para Deus. Ele não se humilhou diante de Deus. Na realidade, ele se exaltou diante de Deus. Esse é o ponto. Ele não chegou ali de forma humilde, de forma humilhada, a humilhar-se com um coração quebrado diante de Deus. Ele quis mostrar as qualidades que ele tinha em detrimento daquele que não tinha. Em detrimento daquele que eram justamente os pecados daquele publicano. Ele quis mostrar a Deus que justamente ele era melhor do que qualquer homem. E ele pegou aquele publicano como exemplo, que eu não sou como ele, eu não sou como os demais homens. Nossa, meu Deus. Ô Senhor, louvado seja o teu nome. Porque a Bíblia diz lá no versículo 13 que aquele publicano estava lá sozinho lá atrás. Ele não foi lá para frente como o fariseu, ele não gritou, ele não levantou a cabeça, ficou de pé lá, falou, ó Deus! Não. A Bíblia relata que aquele publicano, lá no versículo 13, o publicano estando em pé de longe, tá? Ele não ousava nem sequer levantar os olhos aos céus. Ou seja, aquele publicano estava tão quebrado. Ele reconhecia que ele era um pecador. Ele reconhecia a sua incapacidade diante de Deus. Ele orava assim. Ele não tinha coragem nem de olhar para cima, porque ele naquele momento reconhecia que ele não era nada diante de Deus, que ele era um pobre pecador, miserável, que dependia completamente do Senhor. E eu venho convidar você no dia de hoje a ser assim, meu irmão. Reconhecer que nós venhamos a ser assim. Reconhecermos sempre a nossa incapacidade, né? Que nós não somos nada diante de Deus. A Bíblia relata que ele não conseguia nem olhar para o céu. Simplesmente ele chegava e batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício, Deus, a mim, pecador. Que coisa maravilhosa. Aquele homem estava quebrado diante de Deus. O coração dele estava contrito. Ele não chegou ali como chegou o fariseu, apontando os erros dos outros, né? Querendo se justificar em cima de coisas que ele não fazia ou talvez já fez, né? E agora não faz mais, eu não sei, a Bíblia não é exata sobre isso, mas ele chega ali, não apontando os erros de ninguém, né? Ele chega ali quebrado. A Bíblia diz que ele não olha nem para os céus. Aquele fariseu não. O fariseu chega todo exaltado, querendo mostrar que ele era o tal, subjugando os outros. Mas aquele homem, não. Ele chega ali quieto, de cabeça baixa. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Bate no peito. Clama a Deus. Reconhece a sua completa incapacidade diante de Deus. Reconhece a sua total dependência diante de Deus. Reconhece que o Deus é um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, que sabe justamente o que cada um faz, por mais escondido que esteja. Ou seja, meu irmão, eu convido a você novamente a rasgar o peito no dia de hoje e a falar para você que não há nada escondido, que o Deus que criou os céus e a terra não saiba. Talvez aquele fariseu achasse que pudesse esconder algo de Deus, mas aquele publicano que batia no peito e pedia misericórdia e falava para o Senhor ser propício a ele, não. Ele reconhecia que nada ele poderia esconder de Deus. Ou seja, acima de tudo, como eu disse no início dessa pregação, no início dessa mensagem sobre o dever de orar, aquele publicano, ele foi humilde na sua oração. Ele reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu que sem Deus ele era menos do que nada. E ele pediu misericórdia a Deus, para que Deus viesse habitar, sarar as feridas, cuidar dele. Ele reconheceu o pecado dele, ele confessou o pecado dele. A partir do momento que ele bate no peito, baixa a cabeça, ele reconhece a soberania de Deus. E quando está no pecado, porque ele reconheceu o pecado, ele não teve nem coragem de levantar os olhos ao Deus Altíssimo. Sim, esse homem, a Bíblia vai nos mostrar agora que ele sai dali, como diz o versículo 14, é uma coisa linda. A humildade do homem perante Deus, qual é justamente esse prêmio daquele que se humilha diante de Deus, daquele que chega realmente contrito, com o coração quebrado, com a consciência de que não é nada diante de Deus. O prêmio está justamente no versículo 14,
que diz assim a palavra do nosso bom Deus. Digo-vos que este quem? O publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas ao que se humilha, esse será exaltado. Que maravilha! Existe, na realidade, um jargão correndo por aí que os humilhados serão exaltados. Na Bíblia não existe nenhuma passagem da Bíblia que se refere que os humilhados serão exaltados. E sim, como está escrito justamente aqui em Lucas, no capítulo 18, no versículo 14, que diz que aquele que se humilha diante de Deus, ele será exaltado. E esse que tem um coração contrito, que rasga o seu peito lá no secreto diante de Deus, aquele que chega reconhecendo a soberania de Deus, que ele nada é perante o Senhor, que ele nada pode, que ele é um pecador, nós somos pecadores, mas nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós, aqueles que realmente lutamos para ter uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Claro que nós vamos pecar, meu irmão, nós estamos aqui, justamente temos o nosso lado humano, você e eu, estamos aqui nessa terra, mas nós temos que lutar contra esse pecado, nós temos que glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas, assim como deu bom testemunho a leitura de Jó. Jó era um homem íntegro, reto e justo e que se desviava do mal. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida diante de Deus, nos desviando do mal, sendo reto e íntegros, não perder a integridade com o Senhor, como a própria mulher de Jó disse: vai lá e amaldiçoa esse Deus e morre. Ela perdeu completamente, ela estava falando: eu já não acredito mais nesse Deus, porque eu tinha tudo e ele tirou tudo. Ou seja, Jó vai lá e realmente chuta essa integridade. Jó falou: não, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então aqui eu convido a você a se colocar diante de Deus a partir de hoje. Nesses 2 capítulos, nesses dois vídeos sobre oração, né, que você e eu aprendemos, né, como devem ser as etapas de uma oração. A oração tem que ser feita em nome de Jesus, a oração pode ser feita no seu quarto em secreto, a oração pode ser feita com outros irmãos, onde você estiver, tem que ser feita no nome de Jesus, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Ela tem que ser constante, como justamente a história da viúva e do juiz iníquo, mas ela, acima de tudo, ela tem que ser humilde. Você tem que ser humilde e eu temos que ser humilde. Reconhecermos sempre de que nada somos, nada podemos, nada temos, nada fazemos se não for o Senhor em nossas vidas. Porque aí, como o publicano, nós, mesmo sendo acusados, como aquele fariseu acusava a todo momento o publicano, nós seremos justificados. Porque a Bíblia diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Que você venha a ser justificado em Cristo Jesus. O único a qual nós temos que dar toda a honra, a toda a glória, todo o louvor ao Deus Altíssimo. Porque Ele é sobre nós a todo momento, a todo instante. Dependemos completamente desse Deus. De hoje em diante, então, quando nós orarmos, a gente não tem que mais determinar nada diante de Deus. Ou falar: Deus, nós não aceitamos. Cuidado com o que você ora diante de Deus. Porque pode ser um sinal de que nós não estamos orando de forma humilde. Pode ser um sinal de que nós só estamos nos lembrando de Deus, como fez a mulher de Jó, quando tínhamos tudo de bom. Mas quando algo estranho ou errado, o avesso vem acontecer justamente nas nossas vidas, nós venhamos a nos esquecer. Não. Que nós venhamos a ser humildes, íntegros, justos, retos, e que a nossa vida venha a louvar ao Senhor assim como Jó. E que, como esse publicano, nós saibamos, que temos que orar com humildade, com o coração contrito, quebrantado, reconhecendo sempre que o Deus soberano, aquele que criou todas as coisas, nós nada somos, podemos, fazemos ou temos, se não for por meio dele.
glórias e honras sejam dadas a esse Deus. Glórias e glórias, louvores. Me falta a palavra, Senhor, para engrandecer ao Teu nome. Mas a minha oração é essa, Deus. A minha oração, nesse momento, é de agradecimento, Senhor. Ore comigo nesse momento. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que somos, por tudo que fazemos, por tudo que pensamos, porque tudo isso temos graças a Ele, pois não é com a força do nosso braço, não é com a inteligência que Ele nos deu, com a sabedoria que Ele nos deu, ou talvez com o falar bem que Ele nos deu, com as nossas mãos, né? Com os dons e dotes que Ele possa ter nos dado, porque tudo vem do Senhor, Deus. Eu quero engrandecer o Teu nome, Deus, pelas coisas boas e ruins, Senhor, que acontecem em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, que nós possamos, Senhor, ser como Jó. Sim, que o Senhor deu, tomou, e nós nunca venhamos a murmurar ou pecar em momento algum contra o Senhor diante das circunstâncias da nossa vida, para que nós venhamos a sair sempre como esse publicano que saiu justificado para casa. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Nós agradecemos, Senhor, por todas as coisas, no nome de Jesus. E eu encerro justamente esse vídeo convidando você a ter uma vida de oração repleta da presença de Deus. Como eu disse lá no início do vídeo 1, venha a fazer com que uma vida de oração seja um estilo de vida para você, para sua família, que você venha orar de forma constante, como nós vimos lá no Salmo 5, né? Que diz o salmista que orava já pela manhã e já ficava esperando a resposta de Deus. Isso é fé, né? Que a sua vida venha a ser banhada em oração, que você possa orar pela manhã, que você possa orar durante o dia, que você possa ter essa comunhão, essa petição de agradecimento, de louvor a Deus, mas sempre de forma humilde, reconhecendo que nada somos sem esse Deus, que é poderoso sobre todas as coisas. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, te guarde, que o Senhor venha encher a ti e a tua casa da presença dEle e que, em nome de Jesus, essa humildade venha encher todo o seu coração e o seu ser e que você e eu venhamos sempre dar glórias a Deus, porque, como eu sempre disse agora, várias vezes no vídeo, nada somos, nada podemos, nada fazemos ou temos, se não fosse por Ele. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe.